Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, arqueologia acima de tudo. E hoje eu vou fazer um vídeo diferente para vocês. Muita gente tem ficado impressionado com a construção do Museu do NASP, com a nossa iniciativa, com a ajuda de todos os milhares de alunos do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, e várias pessoas têm deixado mensagem aqui falando: olha, a gente queria conhecer o museu, não dá para mostrar pelo menos um pouquinho, quem sabe algumas peças, então eu vou fazer isso hoje, tá bom? Porém, antes de mostrar essas peças, eu quero falar desse curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Como eu falei, já são mais de 10 mil alunos que semanalmente estudam a Bíblia comigo. Nós falamos de contexto histórico, a língua original, problemas de tradução, livro a livro, do Gênesis até ao Apocalipse. É uma assinatura mensal. E você pode fazer essa assinatura e eu estarei passando para você todo o conhecimento que eu adquiri ao longo de anos, viajando para Israel, estudando a Bíblia, estudando com teólogos. Você vai ter aí na sua casa, ou melhor, no seu celular, porque você pode assistir às aulas quantas vezes quiser, onde quiser. E para participar é fácil. Você vai entrar no link que eu vou deixar no descritor do vídeo aqui e fazer a sua inscrição. Aí eu aguardo você como meu aluno, tá certo? E de quebra, você estará ajudando, porque os recursos desse curso têm essa finalidade, a construir o prédio definitivo do museu. Hoje, você está vendo aqui, eu já começo a minha explanação para você, que as nossas peças elas estão expostas apenas numa sala da biblioteca aqui do Centro Universitário. Então nós temos aqui expostos talvez uns 20% dos artefatos que nós possuímos. O museu tem muito mais do que isso. Na forma como elas estão apresentadas aqui, a exposição está assim. Nós seguimos uma ordem cronológica. Então aqui é o que a gente chama de período do bronze, 3.300 a 1.900 a.C. Esse aqui é o período que corresponde ao período patriarcal. Na verdade, o bronze vai se estender até 1.200 a.C., mas como boa parte desse período aí é relacionada à história do Egito, primeiro José do Egito, depois Moisés, a saída do povo, então nós temos ali uma parte do bronze 2, tá certo? Que é a parte já que vai falar de Abraão, Isaac, Jacó, etc. E as peças aqui, elas têm algumas finalidades. Em primeiro lugar, elas ajudam a fomentar a pesquisa, porque nós estamos num centro universitário e temos alunos aqui que têm que fazer os seus trabalhos, a sua pesquisa, o seu artigo científico. Há alunos, inclusive da USP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que já fizeram dissertações de mestrado e doutorado baseados no acervo do museu. Então, um dos principais motivos do museu é o fomento à pesquisa. Além disso, também nós ajudamos a criar uma versão mais didática da Bíblia. A Bíblia, eu digo, em 3 dimensões. Eu até falo assim, a arqueologia é a Bíblia em 3D. Então, muitas pessoas que vêm para cá, sejam crianças em escolas de ensino médio ou fundamental também, famílias, igrejas que fazem às vezes caravanas para passar um dia aqui no NASP, são pessoas que são apaixonadas pela Bíblia e ficam empolgadas, encantadas em ver como cada uma dessas peças ilustra o texto bíblico. Outra razão do museu é contextualizar passagens que talvez de outra forma nós não entenderíamos. E à medida que eu for andando aqui, eu vou mostrar para vocês exemplos de tudo que eu falei aqui. Então nós temos às vezes uma passagem da Bíblia, a gente lê, mas não sabe muito bem o significado daquilo. Aí a peça ajuda a ilustrar. E por fim, também essas peças aqui ajudam a mostrar a confirmação que a arqueologia oferece a vários episódios narrados na Bíblia Sagrada, demonstrando que esse livro é um livro historicamente confiável, tá bom? Então vou dar alguns exemplos para vocês. Eu tenho aqui, só para vocês terem uma noção, esta peça que está aqui. Isso aí é o chamado, é uma cópia de um código de lei mesopotâmico, datado de 1900, 1930 mais ou menos, antes de Cristo. É uma réplica e ele, hoje, a sua original está no Museu da Pensilvânia. É uma das leis de Nuse, ou Código de Eshnuna. Esse código estabelece que quando duas pessoas fazem uma transação comercial envolvendo propriedades, terras, latifúndios, o comprador tem que adquirir do vendedor um ídolo chamado terafim, que seria um certificado de propriedade daquela terra. Eu tenho aqui, para você ter uma noção, 2 desses terafins originais.
Embora aquela lei que eu mostrei para vocês ali é réplica, ela não é original, a original está no Museu da Pensilvânia, esses dois aqui são originais. Aliás, eu até abro um parênteses para dizer que nós temos cerca de 85 a 90% das peças do museu originais e de 10 a 15% são réplicas. Então haverá no museu poucas réplicas, mas são importantes para ajudar a contextualizar a Bíblia, e uma maior parte dos artefatos são originais, como é o caso desses ídolos. Voltando ao que eu estava explicando para vocês, de acordo com aquele tratado legal da Mesopotâmia, quando, por exemplo, alguém compra uma propriedade na minha mão, ele adquire junto com a terra ídolos como este que são certificados de propriedade. Você pode ver que eles são pequenos, eles não são grandes. São do tamanho, talvez, de um aparelho celular, ou talvez até um pouco menor que um aparelho celular. E quando a Bíblia fala que Raquel, ao sair da casa de seu pai Labão, roubou os ídolos do pai, você entende agora o contexto histórico daquilo. Por que ela roubou os ídolos do pai? Ela queria tornar Jacó, o seu marido, o dono das terras de Labão. Porque há um detalhe curioso também prescrito ali no Código de Leis. Numa eventual disputa pela posse da terra, o fulano diz que é dele, o Beltrano diz que é dele, o juiz, ou o ancião, ou os anciãos do povo, o conselho do povo, perguntará quem está de posse do ídolo. E aquele que tivesse o ídolo consigo, automaticamente seria o dono da terra. Isso equivaleria mais ou menos, no contexto de hoje, como se numa disputa jurídica por uma propriedade, o juiz perguntasse, tá bom, mas quem tem a escritura da terra? Aí eu falo, tem escritura aqui, ó, lavrado em cartório, a terra era do meu pai e eu herdei dele. Automaticamente, se alguém apresentar uma escritura legítima, lavrada em cartório com o seu nome, não tem o que dizer, a propriedade é dele, não do reclamante. Da mesma forma, naquele tempo, quem apresentava o ídolo era o dono da terra e acabou. Então Raquel rouba os ídolos de Labão não por uma função religiosa, não por uma motivação piedosa, de fé, de idolatria dos deuses da Mesopotâmia, não. Ela pegou aquilo porque, na ideia dela, ela daria os ídolos para Jacó, e Jacó então depois voltaria reclamando a terra para si, e dessa vez estaria sendo indenizado, porque ele trabalhou 7 anos a mais, enganado por Labão, apenas para casar com Raquel. Você entendeu agora o contexto histórico por detrás daquilo? Aí você percebe por que Labão, logo que deu falta dos seus ídolos, correu até a divisa ali das propriedades, e como não achou o ídolo, porque ele procurou entre a tribo, o clã que estava com Jacó. E um detalhe curioso, porque Raquel, quando ele vai procurar, ela diz que ela enrolou os ídolos, colocou debaixo de uma almofada e sentou em cima. E falou com o pai dela assim, o senhor não pode tocar em mim que eu estou menstruada. Aí o pai, tudo bem. Então você vê que os ídolos são pequenos, seria fácil guardar ali. Não é uma coisa grande. Então tudo isso ajuda a contextualizar a Bíblia e a entender por que Jacó falou, não, ninguém roubou o ídolo, e Labão fala, tá bom, então já que eu não encontrei, vou colocar uma pilha de pedras aqui, um altar, e perante todas as testemunhas você vai jurar que nem você, nenhum dos seus descendentes passará daqui para dentro para reclamar as terras sobre si. Viu como é que nesses simples 2 objetos que eu mostrei para vocês aqui, ou 3, né, os 2 ídolos mais a réplica do Código de Lei Sumeriano, eu consegui dar uma explicação imensa sobre a Bíblia? Agora imagine as mais de 2.800 peças que nós possuímos em todo o acervo. Imagina quando tudo isso ficar pronto. Quer um outro exemplo de contextualização bíblica? Muita gente nunca viu isso aqui. Está parecendo até uma bolsa, né? Isso aqui eu trouxe do Egito. Eu trouxe do Egito. E sabe o que é esse objeto aqui? Um odre. Na verdade, isso aqui era um antigo animal, pode ser um cabrito. Eles cortaram a cabeça do cabrito, cortaram as patinhas dele, tiraram os ossos, curtiram o couro e transformaram numa bolsa. Aí ele costura as patinhas lá, costura lá atrás, e aqui a parte da cabeça ele fecha, e com essa bolsa ele tem uma espécie de cantil térmico para o deserto. Era aqui que os beduínos guardavam água, vinho, bebidas, e guardar água aqui é melhor do que guardar água em ânforas, porque você vai ter que carregar o peso da ânfora. Aqui não. À medida que você for bebendo a água, ela vai diminuindo o peso, e depois você dobra
justamente o recipiente, guarda, depois enche de novo de água e continua usando. Um odre. Mas muitas pessoas não têm ideia do que é um odre. Muitos pensam que o odre talvez fosse um jarro de barro. Não, o odre era assim, feito de pele de animal. Eu sei que você deve estar perguntando assim, Rodrigo, mas é meio nojento beber água disso aí, né? Eu ainda não tive coragem de beber, sabe? Mas uma vez só um beduíno me ofereceu no deserto, eu só quis experimentar assim, mas ela tem um gosto meio assim forte, porque ainda fica o gosto do couro ali. Mas para eles, no deserto, com sede, qualquer coisa é válida. Agora tem uma curiosidade sobre o odre, especialmente esse que está aqui. Quando o odre é novo, por ele ser feito de couro, o couro estica. Você sabe que o couro estica. Então, se você coloca um vinho novo dentro de um odre novo, quando o vinho fermentar e produzir gases e se expandir, o couro vai esticar junto, então não terá problemas. Contudo, se o odre for velho, como é o caso desse aqui, velho, ele perde a elasticidade dele. Então, se você coloca um vinho novo ali, um vinho não fermentado, um suco de uva, e ele fermenta depois e expande, o fato do odre estar velho vai fazer com que ele rache, trinque, você vai perder o odre, porque ele vai estragar, e o próprio vinho. Jesus, usando esse jogo de palavras e imagens, falou, olha, não se coloca vinho novo em odres velhos. Em outras palavras, para que a sua mente compreenda a mensagem do Evangelho, você tem que ter uma mente lúcida, nova, uma mente, digamos assim, com capacidade de elasticidade. Senão, a mensagem de Jesus vai acabar dando um curto-circuito na sua mente e você não vai entender a mensagem. Vai perder a mensagem e o seu entendimento, percebe? Jesus era maravilhoso, ele dava comparações muito lúcidas. Não somente Jesus, toda a Bíblia. No Antigo Testamento, nos Salmos, nós temos também um salmo que diz: já me comparo a um odre velho, Senhor, na fumaça. Contudo, não me esqueço das tuas palavras. Veja esse salmo. A um odre velho na fumaça me comparo, mas não me esqueço das tuas palavras. Esse termo, assim, para a gente não faz muito sentido, um odre velho na fumaça. Tem algumas traduções modernas que dizem assim, como uma garrafa numa fumaça eu me comparo. O que quer dizer isso? Uma garrafa? Fica até sem sentido essa explicação. No original hebraico está o odre. E por que um odre velho na fumaça? Os beduínos, quando o odre ficava velho, como é o caso do objeto que nós temos aqui no museu, eles aproveitavam o couro para fazer remendos. Às vezes na tenda fazia um buraquinho ali, ele cortava um remendo de couro antigo e colava ali. Ou para consertar uma sandália, por exemplo, ou até um outro odre, alguma coisa assim que era remendado. Então esses odres velhos, que já estavam rachados, que não serviam para mais nada, eles penduravam em cima ali na tenda ou perto da lareira. Lareira, na verdade, não é uma palavra precisa, do fogo, da fogueira. Por quê? O fogo era importante porque ele ajudava a espantar animais, insetos que tem muito no deserto, dormir com muitos mosquitos. Então aquele fogo com a fumaça era como se fosse quando eu era criança tinha aqueles negócios tóxicos, até fala chega, né? Que a gente, eu esqueci o nome, que você acendia assim, ele ia acendendo uma fumacinha, espantando pernilongo, essa coisa assim. Então o fogo era importante. E esses odres velhos, eles penduravam ali e ele ficava constantemente pegando fumaça o tempo todo. Aí o salmista, conhecedor dessa imagem, falou, eu já me comparo a um odre de uma fumaça, um odre velho, sem valor. Contudo, não me esqueço dos teus decretos, ou seja, mesmo que eu esteja velho, mesmo que eu esteja desatualizado, mesmo que o meu corpo esteja cansado, sem forças físicas, sem o vigor da juventude, ainda assim, Senhor, não me esquecerei da tua palavra. Não ficou bem mais bonito agora o sentido da poesia? Eu vou mostrar mais uma coisinha para vocês aqui. Aliás, eu quero agradecer quem está filmando para mim aqui, o meu amigo, o Rodrigo Bertotti. E eu agradeço muito a gentileza que ele fez de filmar tudo isso aqui sem um tripé, sem nada e com a mão quase doendo, mas tudo para levar informação e conhecimento para vocês. Olha esta faca aqui, é uma das preciosidades que nós temos no museu. É muito raro conseguir um objeto desse em tal estado de conservação. Esta faquinha que você está vendo aí, ela tem pelo menos uns 3.500, 3.600 anos aproximadamente de época que ela foi feita. É um cutelo. É esse tipo de faca que eles usavam para degolar animais para o sacrifício, principalmente. Ou para comer ou para o sacrifício.
Então a pessoa pegava a ovelhinha aqui e degolava, né, a ovelhinha aqui, passando o cutelo aqui na jugular dela, e o animal acabava morrendo. Foi uma faca ou um cutelo similar a este que Abraão usou para sacrificar Isaque. Quando o anjo do Senhor vem e segura a mão de Abraão e fala o seguinte: Abraão, não faça mal ao menino, porque agora eu sei que você não me negou o seu filho amado. Ou seja, a prova de Abraão. Aliás, é bonito porque essas peças também, elas me ajudam a lembrar de uma história viva que a gente chama comumente em teologia de história da redenção, que é nada mais nada menos que a história da minha e da sua salvação. E eu quero terminar aqui mostrando mais uns últimos objetos para vocês. E você pode falar assim: Rodrigo, só isso, a gente queria ver mais. Mas esse aqui é o pulo do gato, deixar você com gostinho de quero mais para vir conhecer as outras peças do museu. Aqui eu tenho uma coleção de 6 lâmpadas, ou 6 lamparinas, do período ali, do final do período do bronze e início do período do ferro. Época mais ou menos de Moisés, ali, e a entrada do povo de Israel na Terra Prometida. Você nota que aqui nessa parte, ela parece uma concha do mar, você põe azeite de oliva, e lá na ponta você põe um pavio e acende. E se você observar bem, essas lamparinas, na ponta delas ainda tem a marca do queimado. Você vê lá um pretinho assim, que era da fuligem do queimado. Aí eu pego uma lamparina dessa e falo: puxa, ainda tem a marca indelével ali da chama que um dia iluminou pessoas numa casa, há 3.600 anos, 3.800 anos. Aí eu fico pensando, qual foi a última vez que essa lamparina foi acesa? Qual era a conversa, se eu pudesse ter um gravador do tempo, qual seria a conversa que a família estava tendo ao redor da sala ou da tenda, iluminados sob a luz desta lamparina? Sobre o que eles falavam? Qual era o nome deles? Seus sonhos? O que eles comiam? Será que algumas dessas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer pessoalmente alguns dos personagens da Bíblia Sagrada? Eu não sei. Mas se de imaginar se trata, eu posso ter a certeza que estas peças que nós temos aqui nos ajudam a trazer de volta um passado que, pela poeira do tempo, está distante de nós. Um passado que tem relação direta com a minha vida hoje, porque conta o contexto de uma história testemunhada na Bíblia Sagrada, que é a história da narrativa da vinda do Messias, com a promessa de que ele um dia voltará. E o meu grande sonho é que possamos um dia estar não mais com essas peças arqueológicas que fizeram parte daquele passado remoto, mas com as pessoas que povoaram aqueles tempos que nós não mais vemos. Quem sabe conversar com Abraão, ouvir a história do sacrifício da boca do próprio Isaque, quem sabe escutar a narrativa do dilúvio contada pelo próprio Noé, ou ainda, como Moisés registraria o susto que ele passou quando a glória de Deus passou por ele no Monte Sinai. E acima de todas essas narrativas e entrevistas que eu gostaria de fazer, poder ouvir com os meus próprios ouvidos e ver com os meus próprios olhos uma parábola contada por ninguém menos que o próprio Senhor Jesus. Eu quero estar lá nesse dia e quero encontrar você que está assistindo esse vídeo lá também. E quem sabe vamos poder caminhar às margens do Rio da Vida e falar assim: nossa, Rodrigo, uma vez você gravou um vídeo e eu assisti lá no museu. E eu falo: pois é, e o privilégio agora nós temos algo melhor do que as peças do museu. Nós temos a história viva conosco por toda a eternidade. Eu espero que você tenha gostado disso aqui. Foi apenas uma degustação. Tem muito mais aguardando por você no Museu do NASP. E não esqueça, clique no link abaixo e saiba mais detalhes sobre o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Tá bem? Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.